Bom, pessoal, então vamos começar hoje a nona edição do Diálogos para Impacto. Estamos aqui hoje com o professor José Augusto Lacerda, da Universidade Federal do Pará, e com a Thalita, nossa intérprete do NOA, do Centro Universitário DF, que vai contribuir aí com a comunicação, tornando o nosso evento mais acessível. Bom, rapidamente, deixa eu dar um overview do que está acontecendo aqui nesse encontro de hoje. Hoje eu estou vindo com o chapéu de coordenador da pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do Centro Universitário UDF, em Brasília. E desde que a pandemia começou, nós tivemos a iniciativa de criar uma série de eventos chamada Diálogos para o Impacto. Hoje nós estamos chegando na nona edição, serão 10 edições nessa primeira rodada, e em que a gente debateu diversos temas aí que nós entendemos como importantes para essa agenda de inovação social, empreendedorismo social e impacto social. Tivemos temas desde a discussão da filantropia, inteligência emocional, enfim, falamos sobre N assuntos só um minutinho. Falamos sobre N assuntos aí muito importantes para todo esse nosso movimento. E hoje, nós tivemos nesse processo, nós tivemos professores do nosso curso de pós-graduação, nós tivemos empreendedores sociais, empreendedores de impacto do Brasil, e hoje, com muita honra, nós temos um professor da Universidade Federal do Pará, que está cedendo o nosso tempo aqui, está cedendo o tempo dele para contribuir um pouco com o nosso movimento. O nome dele é José Augusto Lacerda, mas logo de cara eu vou pedir para chamá-lo de Guto durante esse papo, se ele me permitir. José Augusto Lacerda, professor da Universidade Federal do Pará, atua no mestrado em Gestão Pública no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e coordena a área de empreendedorismo. É também professor conselheiro do time Enax da UFPA. Torce para o Paysandu, que ganhou do Boca dentro da Bomboneira, e é beer sommelier. Hoje o professor José Augusto vai falar conosco sobre inovações sustentáveis, Agenda 2030 e Amazônia em um mundo pós-Covid. Seja muito bem-vindo, meu amigo José Augusto Guto. Boa noite, Thalita, boa noite, professor Gabriel, boa noite a todo mundo que está podendo nos acompanhar pelo Facebook, né, ou aqui diretamente. É uma honra estar aqui, pude participar, fui espectador de algumas edições desse movimento, né, desses diálogos para impacto. Eu acho que se teve uma coisa boa que a gente está tendo durante todo esse contexto da pandemia, é um excesso de conteúdo atualizado, vibrante e uma série de reuniões muito interessantes, né? Coisas que dificilmente você conseguiria viabilizar presencialmente e que agora enfim, com todo esse contorno aí cada vez direcionando a gente mais para esse mundo virtual, a gente tem tido a oportunidade. Então, pude participar como espectador e agora estou aqui com outro chapéu, tendo a honra de poder bater esse papo com o Gabriel. Gabriel, acho que é uma das referências para a gente aqui da região norte da Amazônia, em termos de articulação de ecossistemas, que é tudo que ele vem fazendo em Brasília e no Centro-Oeste, num sentido mais amplo, vem sendo muito inspirador para a gente aqui. Então, é muito bom ter o Gabriel aí conosco nesse front, né, nessa agenda de impacto. E vou contar de um modo um pouco desordenado como isso aconteceu. A gente teve a oportunidade de conversar, eu e o Gabriel, logo no início. E desde o início já deu para notar, acho que quem teve um pouquinho de sensibilidade ali já viu que isso aí não ia ser, enfim, uma gripezinha, né? Já deu para ver que você ia ter uma série de mudanças estruturais, comportamentais, econômicas, por óbvio, né? Importantes. E algo que me afligiu desde o início, a gente vem tentando trabalhar essa agenda do desenvolvimento sustentável, né? Tentando dar continuidade a um movimento que as pessoas que já vieram antes falando de sustentabilidade, etc., que antes falavam dos objetivos do milênio, e aí a gente já vem agora falar de ODS. Enfim, as nomenclaturas vão mudando, mas eu acho que as bandeiras já estão aí flamulando há algum tempo, né? E a gente vem tentando trabalhar isso, e aí vem uma pandemia dessa e acaba prejudicando muito o movimento, né? Se as micro e pequenas empresas, de um modo geral, a economia como um todo sofreu, o que dirá dos negócios que tentam alinhar não só o ganho econômico com um impacto socioambiental positivo? Então,
Acho que eu tive a oportunidade de falar com o Gabriel, de externalizar um pouco essa preocupação. Pô, o que vai ser, né? Como é que vai ser agora? As pessoas vão olhar cada vez mais para o seu próprio umbigo, para o seu fluxo de caixa, né? Vão parar de aportar recursos ali que dinamizam, de certo modo, o ecossistema de impacto. A filantropia vai aumentar, vai diminuir. Quantos empreendedores, de fato, ainda vão ter a persistência que é tão necessária para conseguir, né, liderar e conduzir um negócio de impacto, apesar dessas turbulências? Então, essas inquietações geraram um bate-papo bem interessante com o professor Gabriel, e a partir disso surgiu esse convite, né? Na hora de delinear o tema, né, a gente acabou ficando nessa salada de fruta, mas que é extremamente ampla, né, mas extremamente conectada, né? E é legal falar um pouco sobre esses temas, eu tenho um ponto de vista, e aí vai ser muito bom ouvi-los também, aprender com vocês, né? Conto com a colaboração, com a paciência de todos de antemão. O primeiro tema que a gente escolheu foi esse, de inovações sustentáveis, né? A gente sabe que existe todo um approach já para inovação há algumas décadas, uma série de esforços, né? Associações, órgãos setoriais, secretarias de governo, mas, infelizmente, nem toda inovação é boa. Várias inovações acabam tendo a reboque uma sequência de acontecimentos que acabam por aumentar a desigualdade, né, e acabam por deixar cada vez mais claro, né, que esse mundo no qual a gente vive pode ser um lugar melhor, pode ser um lugar mais humano, pode ser um lugar mais digno para se viver, pode ser um lugar mais justo, pode ser um lugar mais sustentável. Então, em face, né, dessa realidade flagrante, vários conceitos têm emergido. O conceito de inovação social é um deles, e mais recentemente o conceito de inovação sustentável, muito semelhante também, mas que prega basicamente que as inovações têm que atentar para essas questões, né, da manutenção dos recursos para uma geração, para gerações futuras e para o que falam os ODS. Daí que veio o segundo tema, que foi esse da Agenda 2030. Essas inovações, elas surgem já com algumas características. Se a gente for parar para pensar, são inovações que normalmente são muito mais, tem muito mais transparência, muito mais resiliência, muito mais adaptação, né? Então, são inovações que têm todo aquele processo, né, comum a toda e qualquer inovação, mas que tem também algumas características adicionais, que vem desse hibridismo, né, dessa missão, né, de ser inovadora, mas também dar conta de alguns desafios socioambientais. Podem surgir tanto dentro da iniciativa privada, por parte do poder público, no terceiro setor. Então, há um movimento realmente muito, muito plural em torno dessas inovações. E é por meio delas que a gente espera alcançar as metas da Agenda 2030. A gente seria até ingênuo acreditar que a gente vai cumprir as metas da Agenda 2030 pelo mesmo modus operandi que a gente tem seguido ao longo das últimas décadas, né, dos últimos anos. Então, assim, para que a gente possa, de fato, ter educação de qualidade, diminuir pobreza, para que a gente possa ter acesso de água de qualidade a todos, respeitar a vida marinha, melhorar as fontes de energia, enfim, pegando a Agenda 2030 como um todo, a gente vai ter que inovar, né? E essas inovações têm que ser, por óbvio, sustentáveis, senão elas acabam por ser muito contraditórias com a própria agenda em si, né? Não que a gente não precise, isso é uma coisa talvez interessante de destacar, é um pensamento que eu sempre tenho nutrido, de muito poder público, muita iniciativa privada tradicional, que eu digo, né, naquele sentido que não é um negócio de impacto, por trás. Porque essas outras organizações e iniciativas são também fundamentais para que a gente possa ter uma estrutura mínima, né? É até um pouco utópico falar em inovação sustentável, em Agenda 2030, aqui na Amazônia, por exemplo, em alguns contextos, quando você não tem o mínimo, mas o mínimo por parte do poder público, né? Condições mínimas de vida. Então, também a gente não vai ser ingênuo e dizer que tem que resetar tudo e começar a criar, inventar a roda, né? Mas é fato que essas inovações são importantes para que a gente possa atingir as metas dessa agenda, que são metas, né, parcialmente execuíveis e parcialmente, de certo modo, não mais execuíveis, pelo menos não dentro do prazo. A Agenda 2030 coloca que até 2030 a gente teria que conseguir alcançar essas metas. E a gente já sabe que até 2030 algumas delas não são mais factíveis. A gente tem dados alarmantes, por exemplo, que mostram que em 2050 a gente deve ter mais plástico que peixe nos oceanos. Para tentar viabilizar uma conversão mais rápida,
A gente teve agora a declaração da década dos oceanos, exatamente para ver se nesses últimos 10 a gente consegue, de certo modo, cobrir um pouco as lacunas que foram deixadas desde que a agenda foi lançada, né? Então, assim, a gente já sabe que algumas delas não são mais factíveis, né, no prazo definido, mas ainda assim elas têm que ser, a gente tem que trabalhar por elas. E os negócios de impacto são instrumentos vigorosos, né, por meio dessas inovações, por meio dos seus modelos de negócio, para que a gente consiga chegar cada vez um pouquinho mais perto, sempre de pouquinho em pouquinho. A gente tem tido evidências muito claras de que é de pouquinho em pouquinho que a coisa acontece. O que importa é que ela aconteça, no final. E aí você tem, no bojo disso, né, dessas inovações sustentáveis tão importantes para o alcance dessas metas, né, você tem uma pandemia no meio da história. E aí essa pandemia, que é a maior tragédia da história da humanidade, você vai comparar com os números de Chernobyl, você vai comparar com o Vietnã, você vai comparar com, enfim, com a Revolução de 32 em São Paulo, né? Você vai pegar o Trade Center, não existe nenhum momento na história da humanidade, né, que seja tão crucial quanto esse que a gente está vivendo agora. Isso é um fato pacífico. E esse contexto tem impactado, por óbvio, no alcance dessas metas, né? Sobretudo no sentido de dificultar ainda mais o alcance delas. Então, reparem, a gente tinha um contexto de lentidão em relação aos 17, boa parte dos 17 objetivos, e hoje, com a pandemia, a gente tem uma tendência de agravamento dessa lentidão e, pior ainda, de reversão de alguns avanços que haviam sido feitos. Basta você pensar lá, a erradicação da pobreza. Toda crise, isso é uma característica estrutural das crises, tem como característica exaltar ainda mais a desigualdade. Então, se a gente tinha um ODS 1 de erradicação da pobreza, esse ODS tende agora a ser ainda mais difícil. As metas desse ODS tendem a ser ainda mais desafiadoras a partir desse contexto. E a gente tem visto, né? A gente tem visto, inclusive, outro dia eu vi um conceito interessante, o qual eu comungo, né? Que não existe tanto a questão do grupo de risco, existe CEP de risco. A gente vê que quem está sofrendo mais com essa pandemia são realmente os moradores de periferia, as pessoas que não têm condições básicas de moradia e afins. Saúde e bem-estar. Você pega um sistema de saúde já flagelado, sucateado em vários estados do Brasil, e você tem esse sistema, né, cada vez mais exigido no contexto de pandemia. Então, pequenos avanços normalmente, né, se tornando insuficientes perto do tamanho do desafio, né, que é a Covid-19. Educação de qualidade. Você tinha dificuldades ali, aí eu acho que o Gabriel fala com muita propriedade disso, de fazer essa migração de um sistema de ensino tradicional para um sistema de ensino que desse conta dos desafios que a gente tem atualmente. E aí você tem uma crise e vem e reseta tudo. Então, escolas sem aula, tendo um Enem no horizonte, né? Então, pessoas que já tinham dificuldade de acessar a educação de qualidade estão tendo ainda mais, ao passo que pessoas que já tinham alguma facilidade a mais têm tido, né, como se adaptar mais a esse novo contexto, por ter uma internet boa em casa, etc. e tal. Então, você vê que tem um agravamento. Paz, por exemplo, estabelecimento de paz, de acordos ali que consigam fazer, consigam promover a cooperação, ODS 16, paz e justiça. A gente vê no Brasil, que não vive um contexto de guerra, né, mas que vive um contexto de dicotomias muito acirradas, o quanto tem sido a gente ter, né, princípios básicos de paz e de justiça que promovam a união para poder combater a própria pandemia. Então, o que já não era fácil com a pandemia ficou pior ainda. Então, o fato é que a gente tem, depois da pandemia, um agravamento, né, de todo um contexto político, não só sanitário, enfim, econômico, que tem tornado o alcance dessas metas da Agenda 2030 ainda mais difíceis, né? E aí, por último, a gente chega na questão da Amazônia, né? Essa região da qual eu falo, na qual eu nasci com muito orgulho, que é uma região que tem desafios tão grandes quanto as suas riquezas, né? Quanto as suas exuberâncias. Você está falando aqui da região que ocupa aproximadamente 50% a 60% do território nacional, uma parcela significativa da América do Sul, maior reserva de biodiversidade do planeta e que detém 20% da água doce do planeta Terra.
que é uma região que é estratégica. Não fosse estratégica, a gente não tinha tantos atores internacionais aí há décadas reclamando pela propriedade, né, pela soberania dessa região. Uma região complexa, uma região que passa por vários países. Você tem 9 países amazônicos, países de... Né, a gente é vizinho aqui, por exemplo, pouca gente lembra disso, mas a gente é vizinho da Europa aqui. Meu país de cima aqui é a Guiana Francesa. A França está bem aqui em cima de mim. Pouca gente lembra disso. Pouca gente, na verdade, né, tem um conhecimento da geografia do Brasil não estando nas regiões periféricas. Essa é uma coisa também digna de nota, né? Enfim, e aí você chega nessa região, que é uma região que já tem dificuldades estruturais muito fortes, que dificultam ainda mais a situação da população, né, num contexto de pandemia. A recomendação fundamental e básica da OMS, por exemplo, que é lavar as mãos, é uma recomendação muito difícil de ser cumprida numa região onde você tem de 40% a 60%. No Amapá, a gente tem localidades com 65% de pessoas que não têm acesso à água. E aí como é que você vai dizer para a pessoa lavar a mão? Que é a recomendação mais básica do OMS. Então, reparem que assim, o contexto causado pela Covid, ele não só dificultou, como ele realmente causou catástrofes ali. Não tenho dúvida, né? Se a gente for pegar os dados da Organização do Tratado do Comércio Amazônico, do Tratado da Cooperação Amazônica, perdão, vou até tomar liberdade aqui de compartilhar a tela, que é um dado bastante alarmante. Está aparecendo aí? Sim, Apareceu? apareceu. Apareceu? Você tem a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, está fazendo um trabalho belíssimo de levantamento em todos os países amazônicos diariamente, né, para tentar acompanhar como vem acontecendo esse contexto da pandemia. E aí você vai olhar, por exemplo, o número de infectados aqui, onde é que você tem mais infectado? Você tem um dado escrachando essa questão de como esse contexto amazônico, já repleto de deficiências, né, de mazelas, em termos de questões sanitárias e afins, desigualdade de renda, etc. e tal, acesso a bens públicos, uma economia realmente muito pouco dinâmica, sempre em torno de commodities ou de uma exploração desordenada, enfim, você vem mostrando como isso tem um impacto. Então, você vai olhar, por exemplo, aqui o número de casos confirmados por lugar, né? Amazonas e Pará lideram, né? Pará, inclusive, o estado de onde eu sou, liderando aqui o número de infectados. O que se repete, inclusive, quando a gente vê também o número de falecidos. A discrepância, inclusive, entre Pará e Amazonas aumenta nesse aspecto. Então, você começa a ver que todo esse contexto, né, de carência, que é o contexto que motiva o estabelecimento de metas que busquem o desenvolvimento sustentável, ou seja, esse contexto, né, de carência que motiva, eu acho, a necessidade de uma conversão de um modelo econômico e o desenho da Agenda 2030, você vê como ele vem sendo afetado pela pandemia, mais do que os contextos, né, que talvez não tenham as mesmas carências, né? Ainda que inequivocadamente a gente sabe que a pandemia ela é algo realmente que vem abalando a todos. Então, só para fechar, já direcionar aqui para o final, para fazer a união desses temas, a gente vê, inclusive, esse é um fator interessante, que nesse contexto amazônico, não só tem havido um agravamento, como até uma contradição. E aí é legal a gente falar um pouquinho dessa contradição. Porque se tem um ODS que tem tido, de certo modo, né, tem tido um reflexo positivo pelo contexto da pandemia, tem sido a questão da emissão de gases, que tem diminuído em função da diminuição de fluxo de carros, de pessoas. Então, a gente tem tido uma diminuição da poluição, isso a nível global. Tem vários dados aí mostrando isso. Na Amazônia, não. Porque justamente nesse contexto a gente tem tido um agravamento do desmatamento. 2019, né, se a gente for comparar, já foi o pior ano da história recente em termos de desmatamento. Então, nesse contexto, a gente tem tido um aumento da poluição, né, e um aumento da emissão de gases. Então, a pandemia não só escrachou e agravou, como aqui ela causou algo que no mundo inteiro talvez ela não tenha causado, que é um aumento, né? Porque na cortina da pandemia,
e de todo o direcionamento que a mídia deu para esse tema natural, a gente teve um agravamento de invasão de terras indígenas, um agravamento de unidades de conservação sendo invadidas, um agravamento da grilagem, que é um dos negócios mais lucrativos que tem, né? A grilagem é um dos negócios mais lucrativos que tem, porque você tem uma apropriação indevida de uma terra que não é sua, e depois você consegue, com alguns mecanismos, né, em função do cadastro que você tem que fazer ano a ano, declarar que aquela terra está sendo ocupada, você tem que logo queimar, porque queimar e devastar é um sinal de ocupação, e no meio disso a gente ainda tem, inclusive, uma tentativa de tornar isso algo legal, né? Então, a gente tem um contexto muito nebuloso, essa que é a grande verdade, em relação a esses temas. Mas, dessa nebulosidade, a gente tem também algumas oportunidades, né? E a oportunidade que se desenha, eu acho que é realmente, pegando aí um pouco do que o professor Armando Mendes, fundador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, falava, é a oportunidade de inventar uma outra Amazônia, né? A Amazônia é um conceito muito polissêmico, para alguns é o pulmão do mundo, para outros inferno verde, para uns é apenas uma região geográfica do Brasil ou da América do Sul, né? A gente precisa inventar, de fato, essa região e inventar ela a partir de um desenvolvimento mais sustentável, a partir de um novo conceito de economia, de um novo conceito de troca, de felicidade, de relação, né? Que favoreça essa conversão, favoreça o alcance dessas metas, né, trazidas pela Agenda 2030, e que promovam, de certo modo, façam dessa região tão rica, né? A gente tem aqui uma farmácia que ainda não foi descoberta, né? A biodiversidade traz aí uma possibilidade de soluções, de fármacos e de produtos baseados nesse conhecimento tradicional, aliado ao conhecimento científico de universidades não só daqui da região, como do mundo inteiro. Então, mais do que nunca, né, eu acredito um pouco nisso, assim, que nessa cadeia complexa de interdependência que a gente tem visto, a pandemia tem deixado muito claro a interdependência, né, de países, de organizações, de setores produtivos, de pessoas. Tem deixado muito claro que a gente está conectado e que o bem comum, o bem-estar social, ele decorre da nossa coesão, da nossa capacidade de cooperar, da nossa capacidade de se reconhecer enquanto um coletivo único, né? E aí incluindo nesse coletivo a mãe natureza, a terra, né? Os recursos que a gente usufrui no dia a dia de modo desordenado, né? Então essa, no final das contas, eu acho que é uma mensagem que a gente tem que trazer. E é uma mensagem que se alinha ao esforço de vocês de conduzir uma pós-graduação que direcione cada vez mais empreendedores e profissionais e praticantes para essa agenda, né? É uma pós que traz um conteúdo de fronteira, realmente, porque se não for por esse caminho, se for pela inovação tradicional ou, né, pior, pelos negócios que nem inovadores são, dificilmente a gente vai alcançar as metas da Agenda 2030, vai conseguir sair dessa crise enorme causada pela pandemia, né? E muito menos ainda, né, a gente vai conseguir fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. Então, eu acho que essa é a mensagem, fazer disso algo oportuno, né? E aí, para isso, óbvio, a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar junto, né? Então, até cutucando um pouco o Gabriel, que tem um blog fantástico, um livro também muito bacana, né? Eu diria mais do que nunca que mude você o mundo, né? Mas mude por meio de uma visão coletiva e cooperativa, né? Então, mude você, acho que a dimensão individual, a capacidade de agência de cada indivíduo, de cada organização, ela é fundamental, mas sempre muito ciente dessas interdependências e da necessidade, né, para além do potencial, dessas conexões e dessas parcerias que têm que ser formadas para que a gente consiga sair dessa, não só sair dessa, mas também chegar lá, né? E esse lá que eu digo são as metas da agenda. Se não, a Agenda 2030, 2030 está na esquina já, né? Acho que era isso, essa conexão de vários temas, isso rende muito pano para manga, Gabriel. Poxa, muito bom, Guto. E eu estou com algumas perguntas aqui. Quem tiver aqui na nossa sala do Zoom e quiser fazer perguntas para o professor José Augusto, é só colocar no nosso chat que eu passo para ele, comentários também. As pessoas podem enviar perguntas também para o nosso e-mail, que eu recebo. As únicas perguntas que eu não consigo responder são as perguntas dos lives do Facebook. E aí, quem quiser participar da sala nas próximas edições, tem que fazer um cadastro lá no Mude Você o Mundo. Bom, primeiro, na verdade, você trouxe tantas coisas
que me tocaram que eu estou tendo uma dificuldade de selecionar, mas eu quero começar falando um pouco sobre a ligação das inovações sustentáveis, então, com esse cenário. Você é um professor, Guto, a gente é parceiro e colega de trabalho, a gente atua em muitas redes em conjunto, e eu vejo que você tem um perfil assim, você é um intelectual, mas ao mesmo tempo um praticante. Você é uma pessoa que está na academia, pesquisando, ensinando, mas você também está no campo, junto com alunos, junto com projetos, buscando desenvolver soluções. Que é um perfil que eu admiro muito e que, de uma certa forma, eu tento também seguir, né? E aí eu pergunto, dentro dessas suas andanças, Guto, o que você tem visto em termos de inovação sustentável recente para enfrentar esses problemas, esses dilemas da Amazônia e também já que surgiram a partir da Covid-19? Obrigado pelas palavras, Gabriel. De fato, eu tento, né, sei que você também, fazer essa junção. A gente fala de organizações híbridas, né? Eu acho que a gente acaba sendo também, porque a gente tem que realmente sempre estar se inteirando, estudando, etc. Mas a gente não pode sair, a gente tem que estar sempre com os pés na terra, né? Porque senão a gente acaba tendo uma academia que muito fala e pouco faz. Então, assim, eu acredito muito naqueles princípios ali do ciência com consciência, né? Trazidos ali por vários pensadores, né? Que eu admiro tanto. Assim, a gente tem visto algumas inovações sociais interessantes, né, nesse contexto amazônico. A gente tem, inclusive, citando nomes e atores, a gente tem o Selo Origens, do Imaflora, a gente tem o PPA, né, que tem feito aqui, por meio de uma série de uma articulação interinstitucional envolvendo o IBESAN, enfim, vários atores que têm tentado desenvolver o que a gente chama de economia da floresta, né, mostrar que a floresta ela tem um valor muito maior em pé do que derrubada, do que queimada. E isso não só pelos produtos, óbvio, né, pelos serviços ecossistêmicos também. Outro dia a gente estava tendo essa conversa, né, há uma região do globo que que é deserto no globo inteiro, tirando aqui na América do Sul. E não é deserto na América do Sul por causa da chuva que vem da Amazônia. Se você desmata, você acaba com essa evapotranspiração que causa exatamente esse movimento, que são os rios voadores, que fazem com que chova, né, no sul, no sudeste, você não tenha nessa região um deserto, né? Então a Amazônia ela tem serviços ecossistêmicos assim pesados, né? Mas além disso, ela tem serviços também e produtos que podem ser exportados, né, envolvendo conhecimento tradicional. Então a gente tem tido algumas inovações interessantes que ainda são muito poucas, em função, acredito eu, não da vontade, mas do capital que é injetado nessas soluções. A gente tem muito mais benefícios perversos, muito mais capital circulando para financiar a derrubada da floresta do que a manutenção da floresta por meio dessas soluções. Mas produtos baseados na biodiversidade, né, empresas baseadas em comunidade, incluídas aí aquelas que são situadas dentro de unidades de conservação. Então a gente tem tido alguns avanços, né? Muito aquém do que a realidade nos cobra, porque há um desbalanço, né, entre o negativo e o positivo, mas a gente tem tido algumas iniciativas interessantes, sim. E no contexto da pandemia, a gente tem tido, lógico que a minha visão é um pouco enviesada, mas assim, de jeito maneiro eu estou mentindo, a gente tem visto um papel da academia muito fundamental, né? Justamente, é curioso, né? Justamente as instituições que vêm passando por uma dificuldade, né? E vem tendo que se legitimar sempre ali o sistema de saúde, né? A ciência, a tecnologia, a universidade, justamente essas soluções, essas esferas ali, essas instâncias têm se mostrado muito proativas nesse contexto. Tem mostrado que, quando convocadas, não fogem à luta, né? Dentro da nossa universidade em particular, o nosso grupo de alunos que a gente trabalha aqui por meio dos projetos de extensão tem desenvolvido aí soluções, né, e que tem tido a felicidade de abocanhar editais internacionais, que são face shields de garrafa PET, máscaras adaptadas para a comunidade surda, também utilizando princípios de economia circular do PET, aí você permite a leitura labial. A gente foi aprovado no edital de uma agência francófona recentemente, foram 92 projetos de 2.000, do mundo inteiro. Você vai ler a lista dos 92 aprovados, você vai ver a quantidade de coisas que o pessoal no âmbito acadêmico, era um edital voltado só para a universidade, né,
Então, essas 2.000 propostas foram de universidades, e dentro das 92 aprovadas, você vai ver, você tem ali respirador de baixo custo, plataforma para tomada de decisão, para saber quando uma cidade deve sair do confinamento. Você tem soluções assim que são inovações fora da curva, né? Então, assim, eu acho que se tem uma instituição que tem tido toda uma capacidade de se transformar, né, e de se adaptar a esse contexto, por incrível que pareça, vem sendo a universidade, né, que, via de regra, é uma instituição, pela sua estrutura pesada, né, grande, são sempre grandes organizações, nem sempre tem essa capacidade de adaptação. Mas eu acho que a força de vontade, sobretudo a garra de pesquisadores, professores e, sobretudo, dos alunos, dos estudantes, tem feito a coisa acontecer. Muito bom. Estou com uma pergunta aqui da Ana, mas só para não perder o gancho, antes de fazer a pergunta dela, eu acho que valeria a pena você brevemente falar um pouco do time Enax da Universidade Federal do Pará, que você é professor conselheiro, e é o atual time que representa o Brasil, das inovações que eles vêm fazendo, que surge ali no seio acadêmico, mas que acabam tomando toda a sociedade e recebendo reconhecimento internacional. Se você puder falar brevemente. Sim, é uma honra falar dessa rapaziada. É um grupo de alunos, Enax, uma rede que existe no mundo, em 37 países do mundo, né, e no Brasil está presente em mais de 100 instituições, de jovens que realizam projetos de inovação social, de empreendedorismo social. A gente tem um time aqui há 5 anos, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com eles há 4 anos, está completando esse mês 4 anos, inclusive, e a gente tem realmente feito alguns projetos bem interessantes. A gente teve um projeto que já teve durante 2 anos seguidos no Vale do Silício, que é um projeto que agora se transformou num negócio social concreto, é o Amanacatu, é um projeto que aproveita a água da chuva para levar água de qualidade para comunidades ribeirinhas e comunidades urbanas mesmo, mas que não têm acesso à água. Aqui na Amazônia a gente tem esse paradoxo, né? A gente está com 20% da água doce do mundo no nosso quintal, algumas pessoas moram rodeadas de água, mas você não tem uma água, você não tem acesso, né? Nem sempre ter ali no seu quintal quer dizer que você tem acesso àquela água, né? Aquela água está em condições de ser, né, bebida, né, ingerida, etc. Então, esse foi um projeto que nasceu, inclusive, num hackathon, numa maratona, num desafio universitário, você, inclusive, foi mentor no passado dele, do Inove Mais. E é bacana a gente ver o fio condutor, né? Um desafio, uma ideia que surge num desafio, que depois é incorporada para um time Enactus, que depois se converte num negócio social. Então, a gente teve esse projeto. Atualmente, a gente tem esses projetos que a gente está fazendo, para você ver a inventividade da rapaziada, né? A gente tem um projeto que ele é voltado para a construção de ecobarreiras com fio de PET. Esse projeto teve que parar por causa da pandemia, né? Em função do isolamento, etc e tal. Belém teve lockdown. E aí eles começaram a falar, olha, a gente já está mexendo com PET, a gente não está conseguindo suprir, né, a demanda da sociedade com impressoras 3D por face shields, né? Então vamos fazer face shield de PET. Né? Então, assim, a gente tem realmente vários projetos, sempre se inspirando muito nessa rede fantástica, que é a Rede Enactus. Egito, por exemplo, campeão do ano passado, foi campeão com um projeto, campeão mundial, né? Foi campeão com um projeto que é um absorvente feminino de baixo custo, que reaproveita a fibra da bananeira, né, para fazer com que várias comunidades na África tenham acesso a isso, né? E aí a Unilever já encampou a ideia, isso já está em 4 países. Então, assim, sempre muito vinculado ao conhecimento gerado na academia. São atividades muito práticas, muito voltadas para a questão socioambiental, para a geração do impacto socioambiental positivo, com geração de renda junto, e que sempre estão vinculados ao conhecimento acadêmico, né? Aqui os meninos da Manacatu, por exemplo, tiveram uma mentoria muito forte de um professor que é um dos maiores experts do Brasil em captação da água da chuva. Né? Que existe essa linha de pesquisa lá do pessoal da engenharia sanitária, etc. Então a gente está fazendo um trabalho muito bacana, né? É um orgulho trabalhar com eles, é um pessoal assim que demonstra aí toda a capacidade dessa geração que vem, né? Já com esse mindset bem mais alargado para questões socioambientais. Nós temos aqui no Centro Universitário da UF também um time Enactus, e o time do FPA, da UFPA, é uma inspiração para os nossos estudantes. Inclusive, eles estão em aula agora, mas eles já falaram que vão assistir a gravação do vídeo de hoje, porque eles têm interesse em conhecê-lo, né, e ouvi-lo um pouco que eles ainda não conheciam. É um exemplo realmente para o Brasil. Bom, a Ana está trazendo uma pergunta. Boa noite, professor José Augusto.
Você acredita que a inovação social territorial ou local poderia ser uma das soluções? Acredito que para os problemas que você elencou anteriormente. Sim, acredito que a solução passa muito por aí, passa muito pelas inovações realmente que surgem, né? Assim como a gente fala em grandes centros, da periferia para a periferia, né? Surgem muito desse contexto local. Esse saber local ele é fundamental, né? Uma coisa que a gente vê depois de alguns anos trabalhando nessa frente é que os saberes das comunidades afetadas pelos problemas, eles são muito valiosos, né? Muito valiosos. Esse mecanismo mesmo de captação da água da chuva, várias comunidades já fazem isso. Talvez sem o conhecimento acadêmico das camadas filtrantes, ou de como você consegue acoplar isso para conseguir captar uma quantidade maior, mas esse empirismo e essa coesão ali de grupos, né, que batalham pelo seu bem local, isso é fundamental. Acho que a solução ela passa totalmente por aí. E isso já ocorre, né? Aqui isso já ocorre muito. Se não ocorresse, eles não estavam nem aqui. Se a gente for falar de comunidades realmente indígenas, quilombolas, comunidades que vêm sendo aí saqueadas ao longo da nossa história, a gente observa que eles não estavam nem vivos. Então, a geração dessas inovações sociais ali, mesmo que incrementais ou, enfim, um pouco mais disruptivas, né, elas passam pelo território, né? Elas passam por essa coesão de quem vive esses problemas e de quem tem, de fato, a maior demanda de buscar essas soluções. Muito bom. A gente que atua nessa área de inovação, há alguns princípios, né? E eu concordo com esses princípios que eu vou citar, que a boa inovação ela surge a partir da co-construção com o beneficiário, com a localidade, com a comunidade, né? Jamais você tentando levar algo top-down da academia ou da iniciativa privada ou do setor público. Enfim, isso a gente acaba vendo assim em grande parte dos cases de sucesso, essa descentralização do saber e esse co-design atuando até que a solução ganhe escala ou chegue ao mercado, não é, professor José Augusto? Sim, com certeza, com certeza. E isso casa muito com tudo aquilo que a gente fala, né, de interdisciplinaridade, de todas as coisas que a gente já vem trabalhado, tem trabalhado muito no ambiente acadêmico, sendo que a gente operacionaliza pouco. Pegando aquele gancho, né, do que você falou há pouco, eu acho que a academia tem que se aproximar cada vez mais desse terreno, né, do concreto, exatamente para que ela comece a trabalhar na prática conceitos que ela já vem trabalhando na teoria há algumas décadas, né? Então, assim, fala-se tanto de você não vai conseguir resolver problemas complexos com pensamento linear, com pensamento isolado, mas sim com pensamento, né, de vários atores envolvidos, por essa troca, por esse co-design que você falou. Mas, infelizmente, a gente, na hora de prototipar essas soluções, seja no âmbito de organizações públicas ou mesmo privadas, a gente muitas vezes fica fechado, né? Acaba tendo essa dificuldade de co-construir e aí quer chegar lá já com a solução pronta. E aí a solução não casa. É um quebra-cabeça com peças que não se encaixam, né? Então você não tem adesão da comunidade, que é uma coisa importantíssima. Você não tem inovações que surgem a partir da comunidade, né? Não tem, eu acho que, melhores pessoas para pensar em soluções do que aquelas pessoas que passam pelos problemas, né? Então, acredito que realmente vai bem por aí, né? A gente precisa dessa cooperação. E essa cooperação, ela leva a gente para uma outra demanda. É que nem reforma em casa velha isso aqui, Gabriel. Ajeita um negócio, surge outro ali. Que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, que é de comunicação. Porque se você tem pessoas que não têm dificuldade de se comunicar, de estabelecer uma troca, de ouvir um ao outro, como é que você vai falar em co-design, né? Então, é daí que vem, eu acho. Primeiro, conseguir ouvir, primeiro, conseguir entender, primeiro, conseguir ter empatia, né? Se tem uma coisa que o coronavírus despertou, né, além de dor, né, foi, eu acho que a solidariedade e a consciência da gente, eu acho que foi o James Martins que falou isso, que são catalisadores desse propósito do empreendedorismo social, né? E a gente tem que aproveitar, inclusive, esse contexto para poder conseguir se comunicar melhor, sabe? Não ficar nessa dicotomia, nesse vai e vem, né? Nesse mundo de opostos. Porque se a gente não consegue nem se comunicar, quanto mais colaborar para co-construir algo. Entendeu? Esse co não dá em nada. Então, assim, realmente vai um pouco por aí, eu imagino, sabe? Muito bom.
eu costumo falar nas minhas aulas e nos cursos que eu dou, não é um conhecimento meu, aprendi isso e internalizei e costumo repetir, que é de praticamente todos os problemas que nós temos no mundo, e é bem arriscado falar isso sem para um acadêmico, ele já fica, mas a origem ela surge de 4 tipos de desconexão que nós temos. A desconexão do eu com eu, ou seja, a desconexão que muitas vezes nós temos de nós, em termos de reconhecer nossa sombra, nossas emoções, nossos sonhos, interesses, nossos medos. A desconexão do eu com o outro, que é essa que o Guto colocou, e daí surgem também milhares de problemas, porque se você é desconectado do outro, você não quer ouvir o outro, você não quer saber o ponto de vista dele. A desconexão do eu com a natureza, de você achar que a natureza é um depósito, um lugar para você somente coletar, e aí surgem também milhares de problemas, como o Guto colocou. E a desconexão do eu com o todo, né? Achar que você é algo independente do todo. E acho que o Covid ele veio muito para mostrar que nós estamos interconectados e interligados. E aí, Guto, chega a pergunta, considerando esta bomba que caiu agora, né? Esta pandemia que caiu no mundo, que nos está trazendo muitas lições, muito aprendizado, a gente sabe que muita dor, muitas dificuldades, no Brasil em especial, a gente está enfrentando outros problemas além da pandemia, mas muito aprendizado sobre o Covid e sobre a Agenda 2030. O que você acha que é nesse... E as pessoas têm falado muito do novo normal, né? Que o pessoal lá de uma das redes que a gente participa tem discutido, né? O que é esse tal do novo normal? O que você acha que a Agenda 2030 deve reconsiderar ou repensar a partir de uma perspectiva de mundo pós-Covid? Por exemplo, existiria prioridade dentro das metas? Existiriam metas que precisariam ser revistas urgentemente, porque elas são agora automaticamente resetadas com essa nova perspectiva? Qual é a sua visão da Agenda 2030 pós-Covid? Uma pergunta de peso, Gabriel. A minha visão, ela é uma visão... Bem, a gente tem uma frase interessante, né? Todo jeito de ver é, sem dúvida, uma escolha declarada por não ver de outros jeitos, né? E eu acabo vendo muito pelo meu contexto de atuação aqui. Então, assim, eu acho que as metas, né? É difícil você hierarquizar metas. A agenda traz 17 objetivos ali, cada um deles com as suas próprias metas, e a aplicação, né, a aplicação contextual ali, enfim, a contextualização dessas metas, melhor dizendo, ela é muito de acordo com aquele território, né? Aqui na nossa região, a gente tem algumas demandas gritantes. Eu acredito que a demanda por educação de qualidade é uma. Quando a gente vai analisar os dados, a gente vê bem claramente essa dificuldade que a gente tem, né? Então, aqui eu acredito que a gente tenha essa demanda ainda de modo mais gritante em função dessas dificuldades logísticas que o contexto amazônico já traz. Aqui, por exemplo, você imaginar na nossa instituição, que é a maior universidade federal do Brasil em número de alunos de graduação, né? São 53 mil alunos, a gente nem cogitou, acredito eu, migrar para o ensino online, porque você não tem condições. As instituições da região norte, né, pela presença, pela carência de uma internet de qualidade em alguns locais e pela carência do público, é muito difícil, né, trabalhar com isso. Então, assim, esse ODS, que é um ODS que, para a gente, que é de educação, também tem todo um peso, ele, para mim, é um ODS que cada vez vai merecer mais uma atenção por parte de gestores públicos, gestores de iniciativa privada que trabalham nesse setor, né, por empresários, empreendedores de negócios de impacto. Então, acho que a gente tem que olhar com muito carinho para ele. Mas tá tudo muito conectado, né? Esses 17 objetivos, eles estão em caixinhas coloridas, primeiro para ter um lance imagético, né? Porque você tem que vender essa ideia, e segundo, para você organizar o pensamento, que é um princípio nosso da academia. Mas você vai parar para pensar, o ODS de educação de qualidade que a gente está falando é um ODS que está totalmente vinculado com a questão da pobreza, né? Porque é difícil exigir da pessoa uma predisposição para querer se capacitar, estudar, se ela não tem nem o que comer, ou se ela não tem nem água para beber, né? Então, assim, eles estão em caixinhas separadas, mas eles estão muito vinculados.
né? Estão muito vinculados. Então, é difícil você fazer ali uma hierarquização. Mas aqui para nossa região, né, por esse contexto que eu narrei antes, e por ser, obviamente, também por atuar nesse segmento já há alguns anos, eu acredito que a gente vai ter que batalhar muito em torno desse ODS de educação de qualidade, para que ela, de fato, atenda às demandas, né, não digo nem profissionais, né, eu digo as demandas desses indivíduos desconectados consigo mesmos, desses indivíduos desconectados com a natureza, com os outros e com tudo que você falou antes, né? Se a gente não tiver uma atenção especial para uma educação que promova essas conexões, essas 4 conexões que você falou, né? Sobretudo a consigo mesmo, que é um modelo educacional, presta muito pouco atenção nesses exercícios de autorreflexão, etc. Dificilmente a gente vai ter essa conversão tão necessária, né, nos demais 16 objetivos. Acho que eles vêm muito a reboque da educação, né? E sem ela também não teremos inovações sustentáveis, né? Aliás, Exato. perpetuaremos aquilo que já existe e muito disso, talvez, e muito do que já existe, talvez não tão positivo, né, o Guto? Eu estou alternando, tem horas que eu te chamo de Guto, tem horas que eu te chamo de professor José Augusto, é para confundir aí quem está assistindo. Tranquilo. Guto, mais uma pergunta aqui também que surgiu. A questão da inovação, ela, ela apareceu várias vezes e uma delas é a seguinte: quais são as principais barreiras hoje para se inovar no Brasil? Bem, Brasil, né? Você está falando aí de um zoológico muito distinto ali, né? Talvez a gente possa fazer um recorte para a sua região, acho que fica Sim, melhor. aqui. Bem, eu acho que a capacidade de inovar, ela tá muito vinculada a alguns elementos ali, né? Então, você tem ali um modelo do Triple Bottom Line, né? Que fala da Triple Hélice, perdão, que fala dessa relação entre indústria, entre conhecimento acadêmico. A gente tem uma academia vigorosa, de certo modo, aqui na nossa região, mas a gente não tem, talvez, um polo industrial, aqui mesmo no estado do Pará, falando especificamente do meu estado, como o Amazonas tem, talvez favoreça a injeção de investimentos na academia, nos institutos de pesquisa, para que você tenha um approach, né, para a geração, para a aplicação desse conhecimento acadêmico, para a conversão desse conhecimento em inovações, né, em específico em inovações sustentáveis. Então, assim, eu acredito que há uma estrutura, né, que talvez não seja tão favorável para o surgimento dessas inovações, né? Estruturas, inclusive, do próprio educacional, né? E aí já falando de uma coisa macro, que não fortalece tanto ações de inovação, né, dentro do ambiente acadêmico ou fora dele. A gente tem sempre uma tendência ali para estagnação, né, para manutenção do status quo. Então, eu acredito que há questões de cunho estrutural, que refletem, por sua vez, em questões de cunho cultural, né? Não que uma seja só a causa da outra. Tem horas que é difícil você ver o que é o ovo, o que é a galinha, né? Então, existe ali uma relação, o Bourdieu chamaria isso de construcionismo estruturante ou estruturalismo construtivista. Enfim, é uma relação ambivalente ali entre os dois, né? Entre a estrutura e essa cultura, que é uma cultura de manutenção, né? Uma cultura de manutenção do modus operandi por parte das elites locais, né? Que tem recursos para aportar em movimentos de conversão, né, de transição ecológica, de geração de inovações, é a manutenção do status quo no poder público, né, que também pensa muitas vezes mais na sua reeleição em aspectos políticos e não realmente em rupturas. As rupturas, elas causam cicatrizes normalmente ali, né? Elas abrem veias ali. Então, você tem que ter uma cultura que esteja predisposta a realmente lidar com essas cicatrizes, lidar com essas rupturas, né? Que são rupturas de estruturas organizacionais, rupturas de processos. Então, assim, eu acho que aqui na nossa região existe uma questão estrutural que está muito vinculada a uma questão econômica, é uma região de capitalismo tardio dentro de um país de capitalismo tardio, né? Muitas vezes o que a gente fala, quando a gente fala em igualdade, isso é legal destacar, a gente não está falando de socialismo ou comunismo ou nada do tipo, não. A gente está falando muitas vezes de capitalismo, de um capitalismo que ainda não chegou. Porque as relações muitas vezes estão mais para feudalismo do que para capitalismo. As relações dentro de órgãos, dentro de empresas mesmo, dentro de setores, né? Então, assim, o que a gente quer muitas vezes é realmente que essas rupturas ocorram. Eu acho que se elas ocorrerem
tanto em termos de estrutura econômica, né, daqui da região ou de país mesmo, né, elas acabam fomentando uma ruptura de cultura também, né? E aí você começa, e aí o sistema educacional também influência também é muito forte, né? Que é fazer com que a juventude cresça querendo inovar. Porque se esse pessoal crescer querendo inovar, esse pessoal também exerce uma pressão, né? Uma influência nessa estrutura que tende para a manutenção do status quo. Então, enfim, são problemas muito complexos. Mas esses, sem dúvidas, são alguns dos problemas, né? E são problemas assim que a gente tem que lidar com muito cuidado, tem que ser realmente muito cauteloso, porque quem trabalha nessa área, quem se interessa por essa área, tende a negar, às vezes, aquelas questões básicas ali do início. E aí, às vezes, a gente fala muito de inovação, fala muito de disruptura, de startup, etc. e tal, e a gente vai falar isso para alguém que, assim, não come decentemente há semanas. Entendeu? Então, acho que, inclusive, uma das coisas que me apetece nesse diálogo aí de inovação social, de empreendedorismo social, é fazer com que a gente fale de empreendedorismo, fale de inovação, mas com esse olhar atento a essas desigualdades, né, que tornam isso realmente algo complexo e de difícil gestão, né? Nossa, muito bom, viu, Guto? E eu adorei essa sua colocação também. Aliás, estou gostando muito das colocações que você tem colocado, tem apontado. Vários insights aqui estão surgindo. Mas essa questão do capitalismo tardio, ou capitalismo de compadrio, eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida no Brasil, né? Porque o capitalismo não opera aqui ainda. O capitalismo que a gente opera é o dos é o do amigo do dono, do amigo de quem está no poder, do empresário que está no poder, alguns grupos ali se articulando com o poder público, e de fato, em ambientes como esse, a ideia é que se haja uma manutenção das grandes empresas, das grandes corporações, dos grandes empresários, e que afogue as iniciativas empreendedoras ou inovadoras no seu nascedouro, porque não é interesse promover a inovação. Eu acho que essa é uma discussão que precisa. Talvez no próximo Diálogos para o Impacto, o Guto. Pronto. Com certeza. Essa é uma visão que tem que ser discutida, né? Tem que ser colocada em xeque, né? E tem que ser alvo de ação, né? Como a gente fala, né? Tem que ser realmente um produto de uma intervenção também, né? Porque você combate muito pela prática, né? Paulo Freire que tinha um pouco isso, né? Faz do teu discurso a tua prática, da prática o teu discurso, né? Então, assim, também é legal a gente ter ações concretas e acho que é justamente por isso que é legal a gente incentivar mais pessoas a virem para esse caminho, né? Para que a gente realmente tenha práticas que neguem esse discurso, que mostrem que realmente você tem outro caminho, né? Você tem outra via, que é essa via do empreendedorismo consciente, do capitalismo 2,5, enfim, chame como quiser, né? Eu não sou muito apegado a nomenclaturas, assim, embora seja professor acadêmico, eu presto mais atenção às vezes no teor, né? E é o teor da coisa que me diz, assim, essa coisa, esse capitalismo, esse empreendedorismo mais consciente, ele é fundamental. Se não for por aí, né, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar diferente desse que a gente está no momento, que a gente concorda, e aí essa concordância é bacana ver que ela já é um pouco ampla, porque essa infelicidade, Gabriel, ela tá geral, né? O índice de adoecimento no trabalho, né? Então, se você vai conversar com o pessoal de gestão pública, o pessoal reclama. Você vai conversar com o pessoal de iniciativa privada, empresário está reclamando. Você vai conversar, você vê assim que há uma infelicidade geral assim, né, pairando no ar. Isso é bom, né? Porque é desse conflito, né, que é do caos que surge o conhecimento, né? Então, assim, é desse conflito, dessa problemática toda que talvez realmente a gente tenha um combustível para mudar e para alavancar esse movimento, que é um movimento que já tem um mindset um pouco mais, né, voltado para questões ambientais, humanas, etc., né, dignidade, de igualdade. Acho que é por aí. Muito bom, Guto. Tem um livro muito bom que eu recomendo, chamado A Sociedade do Cansaço, que explora um pouco esse tema. Eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro curtinho, de um pensador coreano, e todo mundo deveria ler esse livro, Sociedade do Cansaço, que explora muito bem isso essa questão que o Guto falou. E sobre isso que o Guto falou, o Rubem Alves tem uma frase que eu adoro. Ele diz que de ostra feliz não nasce pérola.
Então, eu também concordo, Guto. Eu acho que do desconforto a gente se torna melhor, a gente se desenvolve no âmbito individual, no âmbito coletivo e assim sucessivamente. E A aí, Guto, Sociedade do Cansaço. Anotei aqui, viu? anotou? Legal, vale a Anotei. Não, pena, Guto. suas recomendações, assim como seus livros aí, são seguidas aqui. Obrigado. Obrigado. Guto, nós temos 5 minutos e aí a gente tem uma pergunta e eu tenho um pedido para fazer e para a gente finalizar. A pergunta é a seguinte: é mais um comentário, mas eu acho que você pode trazer um elemento a mais dentro desse comentário, né? Se você concordar ou discordar. O Augusto que mandou. Muitas pessoas acham que a inovação necessariamente está vinculada à tecnologia e à startup. As pessoas confundem muito inovação com tecnologia. Esse é o comentário. Eu queria que você fizesse um comentário em cima dessa observação do Augusto. E aí depois, Guto, também se você já para os finalmente, se você puder deixar agora assim, questões práticas. Um livro que você recomenda sobre os temas que você abordou, um site, redes sociais, se quiser deixar suas redes sociais, não sei, as profissionais, logicamente, também. Fechar com um tom assim mais de prática, como a gente está falando aqui, né? Bom, quem quer continuar explorando esse assunto, vai para onde? Corre para onde? Ah, beleza. Primeiro comentando aqui o apontamento, realmente, muita gente confunde o termo tecnologia também, né? Atribuindo a ele esse caráter muito de TI, eletrônico, computação, etc., e o conceito é mais amplo. Então, também antes da confusão de inovação com tecnologia, tem a confusão do termo tecnologia também, né, de certo modo. Mas sem dúvida, né, também que essa relação existe, né? Aí existem tecnologias sociais, existem tipos de tecnologia, enfim. Então, assim, há muito pano para manga nessa discussão. Mas eu entendi o teu da pergunta. Realmente, muita gente confunde, né? E muitas vezes as inovações que realmente fazem mais diferença no alcance das metas da Agenda 2030, de algumas delas, na qualidade da vida de algumas pessoas, de algumas comunidades, de alguns coletivos, são exatamente inovações que talvez não dependam tanto dessa parafernália tecnológica, né, que as pessoas normalmente vinculam com tecnologia. Né? Não dependam tanto de aplicativos e redes, e IoT, inteligência artificial e afins. Embora tudo isso seja de extrema importância para gerar algumas tecnologias realmente disruptivas, né? Enfim, a gente também não pode desmerecer, né? Esse mundo novo aí que se abre com toda esse upgrade tecnológico. Primeiramente agradecer, né? Já guisa aí desse desfecho, tá? O convite. Desejo muito sucesso para essa turma da especialização de empreendedorismo social. Acredito que é uma especialização que a torcida é que ela se alastre pelo Brasil inteiro, porque quanto mais pessoas com esse mindset diferenciado, mais chances de inovações e de empreendimentos inovadores e de soluções sustentáveis a gente tem. Então, esse esforço, que é um esforço acadêmico, que eu sei que não é fácil, né, de você tentar organizar um coletivo ali para poder montar a grade, para poder compor, ele é muito louvável. Então, primeiramente, fica aqui o meu parabéns, né, o meu agradecimento aí pelo convite para bater esse papo. Tem um livro aqui que está no alcance da minha mão, que é um livro bem interessante chamado Amazônia, né? Região Universal e Teatro do Mundo, que é um livro que tem, dentre os autores, uma professora nossa do Núcleo de Autoestudos Amazônicos, chamada Edna Castro, que é um livro que quem quiser conhecer melhor a região, né, não tenho dúvida de que é um livro que pode ajudar bastante. E tem um livro que é de uma colega nossa, de programa Academia, né, colega, assim, aquelas colegas que a gente é fã, né, professora bem experiente, que é da professora Graziela Comini, junto com o Edgar Barque, que é um livro que está disponível online, né? Então, podem baixar esse livro, que é Negócios de Impacto Socioambiental no Brasil. A Grazi, inclusive, fez um exercício muito interessante, não foi, Gabriel? Que foi de, a cada terça-feira, reunir os autores dos capítulos para discutir abertamente, né, tal como aqui nos diálogos, cada capítulo do livro. É raro a gente ter essa oportunidade, né, de discutir com o autor, tirar dúvida, etc. Então, assim, acho que até por todo esse esforço da Grazi, mas, assim, acima de tudo, pela qualidade da obra e por estar disponível online, é um livro que eu recomendo. Então, assim, como eu presumo que vários dos nossos espectadores sejam entusiastas do campo de empreendedorismo social,
né? Sejam inovadores sociais. Eu acho que o livro da Grazi, que trabalha todos os aspectos ali, né? Até avaliação de impacto, captação de recursos, liderança, né? Preparação individual do empreendedor, modelo de negócios sustentáveis, enfim, eu acho que é uma obra bem bacana. É isso, basicamente, redes sociais, Guto Lacerda, né? Eu tenho uma tendência de não usar muito redes sociais com fins profissionais, né? Mas podem me contactar por lá, vai ser uma honra bater um papo em torno desses temas que vem tirando algumas horas de sono nossa, né? Mas que também vem nos alegrando, né? Porque são temas que conectam pessoas que pensam de um jeito diferente e que não que pensem igual, é legal notar isso, mas que, enfim, pensam do jeito diferente do status quo, né? Que querem um mundo diferente, acima de tudo, né? E que agem para que esse mundo seja diferente. Então, sou muito grato por essa área. Então, vai ser um prazer bater um papo sobre esses temas com quem quer que seja. Guto, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito você como pessoa. Você foi um colega de profissão que se tornou quase um amigo já, né? Só vai se tornar amigo quando você vier conhecer o Centro-Oeste, que é a Chapada dos Veadeiros, que eu já convidei e você não veio. Mas tá quase lá, Guto, tá quase lá. Agradecer esse seu tempo aqui, de coração, eu sei da sua agenda, eu sei das dificuldades dos desafios que você enfrenta diariamente. Muito obrigado. Pessoal, finalizamos hoje, agora então, a 9ª edição do Diálogos para o Impacto. Na próxima semana teremos, na quinta-feira, a 10ª edição, falaremos sobre economia e finanças numa época de crise. Quem vai estar conosco vai ser o professor Carlos Daniel, coordenador do curso de Economia e Gestão Pública no Centro Universitário da EF. Para participar com perguntas, mudevocêomundo.com/diálogos. E esse vídeo aqui também ficará disponível no YouTube para quem quiser acessar depois. Agradecer também a Thalita, que foi nossa intérprete. Thalita, muito obrigado. E agradecer a todos que estão aqui presentes, tanto no Facebook do Impact Hub Brasília, que é um apoiador do evento, quanto no Facebook do Mude Você ao Mundo. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.